como é que você entrou nessa? Como é que foi assim? Isso veio de criança? Como é que foi? Não, digamos assim, o teatro ele me escolheu. É mesmo? O teatro me escolheu, foi uma coisa meio louca. Eu comecei fazendo teatro com temática espírita, Uhum. voltado para uma questão mais espiritualista dentro do centro espírita, né? Mas eu sempre gostei de teatro, gostava de assistir peças, gostava de ver, mas nunca pensei, nunca imaginei que eu ia fazer teatro. Aí eu estava num centro uma vez e o centro falou: vamos trazer um grupo de teatro da cidade de Catanduva. E trouxeram. E na época o meu irmão estava junto, fez parte da equipe, da comissão que estava organizando a vinda desse pessoal. Fizeram uma meia dúzia de apresentações no teatro de um colégio. O centro era muito grande, né? E tinha muita gente, então foram várias apresentações. Eu fui numa delas para assistir, estava doido para ver, né? Tal. E quando acabava a peça, os atores desciam, né, do palco e sem falar nada. E tocavam a mão de algumas pessoas e olhava bem nos olhos assim. Era ainda uma extensão da peça, como se fosse, né, um complemento. O coordenador do grupo, que fazia um dos papéis principais... Tipo uma troca de energia, assim? Exatamente. Tava umas 4, 5 fileiras lá na frente, lá embaixo, e eu aqui, né? O espetáculo já tinha acabado, eles estavam achando que ia voltar. Ele estava lá cumprimentando uma senhora de cabeça baixa, de repente ele levantou, assim, olhou para mim direto. E se a câmera você olha do lado, assim, você fala se é comigo o negócio, ele saiu e veio. Mas veio na minha direção, pegou na minha mão e ficou. Ficou. Falei, e aí tem. Aí tem. E aí largou, não falou nada, foram embora pra Catanduva. 2 meses, 3 meses depois, uma pessoa dessa comissão que trouxe eles falou: olha, eles vão fazer um encontro de teatro espírita lá em Catanduva. Vamos! Eu falei: vamos. Bora. Nós fomos em 4 carros para lá, lotado de gente. Eu vi aquilo. Tinha grupos da Bahia, grupos do Rio, grupos de Florianópolis, alguns grupos de São Paulo. Eu vi aquilo e falei: cara, é isso que eu quero fazer daqui para frente. Eu estava no centro, estava fazendo curso de médios, eu falei: é isso que eu quero fazer. Voltei, reuni uma galera, falei: vamos fazer? O pessoal falou: vamos. Aí comecei. Aí fiquei 10 anos fazendo teatro com temática espírita. Pô, que bacana, cara. Aí eu rodei São Paulo, aí saí do centro, o grupo saiu do centro, a gente tornou um grupo independente. Aí a gente rodou São Paulo, estado, rodamos, fomos para Florianópolis. Mas você só fez teatro com o tema espiritualismo? Durante 10 anos. É? É. Mas outros temas você fez também? Depois de 10 anos, aí eu me profissionalizei. Sei. Né? Tirei meu DRT de diretor de teatro. E aí comecei a me cooperativei, eu sou da Cooperativa Paulista de Teatro. E aí a gente começou a fazer teatro profissional, né? Eu e a Rosana, que é a preparadora de elenco do Exilados da Capela. Porque, por sinal, eu quero a Rosana aqui também para trocar uma ideia, né, cara? Já estamos abrindo a agenda para janeiro aí, logo menos a gente vai chamá-la. E aí a gente se profissionalizou e aí a gente se especializou naquilo que eu te falei, em teatro de bonecos e formas animadas, teatro de animação, né? Aí a gente começou a ter um trabalho mesmo profissional, ganhando para isso. Aí a gente ganhou alguns prêmios, fizemos bastante coisa aí de projetos da cidade de São Paulo, até fora, fomos apresentar em Fortaleza. Que bacana, cara. Teve uma trajetória bacana e legal. Ganharam os prêmios aí? Ganhamos em 2005 ou 2006. A gente ganhou o 9º Cultura Inglesa Festival, com um espetáculo que eles bancaram. O prêmio era esse, eles bancavam a produção do espetáculo, né? E a gente, graças a Deus, teve a sorte de fazer um espetáculo tão bacana que eles deram uma carta pra gente falando que aquele foi o espetáculo de melhor aceitação até aquela edição da Cultura Inglesa, ou seja, até aquele 9º Cultura Inglesa Festival, o nosso foi o que teve a maior nota, acho que 97% de aprovação do público. Caramba, que legal. Né? Tanto que, pelo contrato, nós tínhamos que fazer 4 apresentações para a Cultura Inglesa, 2 Cultura Inglesa de Santos e 2 aqui de São Paulo. Aí eles compraram, acho que umas 12 apresentações. A gente fez a Cultura Inglesa da Moca,
da Vila Mariana, de onde mais? Santana, mais algumas aí. E, cara, Daí, com esse mesmo espetáculo, chamado Tom Tintó. Tom Tintó? Tom Tintó. É um conto, assim, para você se inscrever na cultura inglesa para ganhar o prêmio, a única exigência deles tem que ter a ver com a cultura britânica. Qualquer coisa que for fazer, mas tem que ter a ver com a cultura britânica. Entendi. Nós pegamos um conto britânico, na verdade, acho que é irlandês, se não me engano. É a história do elfo que, se você falar o nome dele, ele some e desaparece. Sei. Resumindo, é isso. Eu peguei esse conto de uma página e escrevi uma peça, né? Então, virou uma coisa bacana, virou uma coisa legal, mais ou menos um pouco de musical. Eu fiz uma, duas, acho que 3 ou 4 músicas que eram cantadas, uma pelo elfo, outra pela boneca que fazia a protagonista. E aí nós ganhamos também o sexta mostra de teatro de bonecos do SESI. Aí a gente rodou 14 cidades do estado de São Paulo, tudo bancado pelo SESI. Pô, que bacana, cara. Boneco que você tá falando é tipo fantoche? Bom, vamos lá. Boneco, você tem vários tipos de manipulação, né? Nesse espetáculo, eu tinha boneco de luva. Boneco de luva é aquele que você veste, Uhum. tá? Tipo Cocoricó? O Cocoricó, ele é mais manipulação direta. Alguns são Tá. tem manipulação Uhum. direta e eu acho que o Cocoricó também tem luva. Eu acho que tem também. A gente tinha bonecos de Dosh, que é a mesma personagem pequenininha. O meu cenário era muito louco. Eram 2 torres de castelo, que você abria a torre do castelo, via o castelo por dentro. Então ela subia a escadinha da torre para ir lá Pô, bacana. pro aposento onde que ela fazia as coisas dela. Então a mesma boneca nós tínhamos em 5 versões diferentes, né? E tinha o bunraku, que é uma técnica japonesa onde 3 manipula um boneco. Um faz a cabeça, um faz os braços e outro faz as pernas. Os caras que os ficam tudo pés. de preto? Exatamente. Nossa, irado. Esse já vi. Exatamente. Então nós tínhamos, acho que umas 4 ou 5 formas de manipulação diferente nesse espetáculo. Aí eu contratei um cara que fazia efeito para mágico, porque a hora que você fala o nome do boneco, ele tem que sumir. E eu tinha um truque de mágica. Falava o nome do boneco, o boneco sumia na frente do público. Eu tenho uma mesa, que é a bancada onde se faz todo o espetáculo, ela é adaptada, o boneco sumia. Né? Nossa, deve ser muito louco. Muito louco. E vocês vão voltar? Vocês estão com essa peça ainda? Não, ou já não, é? infelizmente, o Tom Tintó não. É mesmo? Para voltar com o Tom Tintó, a gente precisa de muita grana, muita produção. É um espetáculo caro, um espetáculo volumoso, né? A gente apresentou no SESI de Santos, no SESI, que é um teatro maravilhoso, um teatro grande, lindo, fantástico. O SESI é da... O SESI é privado, né? Ou não? O Sesc, não, desculpa, é Sesc de Santos. Sesc de O Santos. SESI que a gente apresentou em Santos foi numa escola por essas 14 cidades que a gente fez. Entendi. Nós fizemos em Santos o SESI e o Sesc. Fizemos os 2. E, cara, e teatro? Se fala teatro ou espiritualidade? Teatro espiritualista? Como é que fala? Vamos lá. Teatro é teatro. Ponto. Ponto. Ok. Existem as temáticas. Então tem um teatro com temática religiosa, teatro com temático engajado, que é o teatro político, né? Uhum. Então, assim, você quer falar de teatro espírita, você fala, não, é teatro normal, Certo. tá? É teatro com temática espírita. É um teatro que está falando, de alguma maneira, sobre algum conceito espiritualista. Certo. A diferença é só essa. E há 10 anos você ficou fazendo isso. 10 anos eu fiquei fazendo teatro. Escrevi alguns bons aí, deixa eu ver, acho que uns 6, 7, 8 espetáculos. Como é que vem a ideia de você fazer essas peças assim? De chegar e, porque geralmente você faz você escreve a peça, você que escreve? Sou eu que escrevo. Aí você escreve a peça de alguma coisa que você viveu, ou de alguma coisa que você pensou, alguém te falou, como acontece? Ainda mais quando se trata de espiritualidade, né, cara? Bom, quando você vai escrever sobre qualquer coisa, você tem que conhecer o assunto que você está escrevendo.
Uhum. Então, antes de mais nada, você escrever é conhecimento, pesquisa, estudo, você ir a fundo, tá? Quando eu escrevo qualquer coisa sobre espiritualismo, sobre o espiritismo, sobre o kardecismo, que era o caso na época, você tem um universo muito grande. Tá? Você pode escrever sobre obsessão, você pode escrever sobre desencarnação, sobre suicídio, sobre o mentor. Tem uma quantidade infinita de assuntos. Né? Você vê o assunto que você mais gosta, que você acha que é mais importante. Eu normalmente escrevo coisas que vão mexer, coisas que vão tocar, né? E eu sempre fui muito ligado à questão do que a gente vive hoje, do momento que a gente vive hoje no planeta, que é essa questão apocalíptica que a gente está vivendo. Então, assim, eu escrevi uns 2 espetáculos falando sobre isso. O que, por exemplo, que você acha que... Então, ó, um dos espetáculos que eu escrevi, normalmente eu escrevia comédia, Uhum. tá? Então, eu escrevi um espetáculo que se chamava-se Não é o Apocalipse, vírgula. E no meio da peça eu explicava que por um erro da gráfica, a vírgula saiu no lugar errado. Então, na verdade, o nome da peça deveria ser Não, vírgula, é o Apocalipse. Entendi. Tá? Uma brincadeira que a gente fazia. Uhum. Escrevi sobre um outro espetáculo chamado Currículo Vitae, que contava a história de pessoas que saíram de um outro planeta e vinham para a Terra. Que é uma pesquisa que eu já tinha feito lá atrás, talvez eu já estivesse intuindo aí, a questão de escrever os exilados agora. Ah, entendi. Né? Mas esse assunto, para mim, quando o Júnior chegou para mim e falou, olha, entre aspas, foi uma coisa encomendada, você não quer escrever? Tô com um projeto de fazer um filme assim de um livro do Edgar Allan. Eu falei, tá legal, mas o quê? Ele falou sobre os exilados da capela. Eu falei assim, cara... Ah, ele comentou aqui. Nossa, é o que eu gosto, é o que eu... Mas aí, cara, você cai de cabeça em pesquisar muito. Porque escrever, cara, é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Você escreve alguma coisa e depois você, rala. Mas essa pegada sua de escrever esse tipo de peça veio do quê, cara? Veio de uma afinidade com o contexto ou você acha que você tem que fazer isso? Olha, Tipo eu acho uma que missão. eu acho que são as duas coisas. Tá? Você tem uma predisposição para aquilo, você tem uma tendência para fazer isso. E acho que, de uma certa maneira, a espiritualidade se utiliza, então, de você, já que você é bom naquilo, Uhum. né? Ou pelo menos você gosta daquilo, então eles te intuem. Eu sou muito intuído, muito intuído. Então, às vezes, eu tenho que andar, muitas vezes, com uma folha, tudo, porque às vezes vem ideia, você tem que anotar na hora. E tem coisas que você trava, você fala, bem, eu não consigo sair, não consigo resolver essa cena, não consigo resolver essa fala. E aí você escreve e deixa quieto. Vai ler no outro dia, porque a hora que você vai ler, você fala, puta, não tá legal ainda, não tá bom. Aí tem você fica em cima. Tem que pular e passar outro dia, voltar com a cabeça fresca. É. Isso nos palcos. Isso no palco, isso no cinema, isso em tudo. Ah, fora os palcos, você já trabalhou em televisão, cinema? Eu fiz alguma coisa amadoristicamente, né, com cinema. Fiz 2 longas-metragens com uma pessoa que eu conheci, 2 filmes, longas-metragens, como assistente de direção dele. Quais filmes que você fez? Os Órfãos e Roteiros da Vida. Né? É um maluco, também um cara maravilhoso. Também ligado ao tema. Também ligado ao tema. E eu estava com um espetáculo em cartaz no centro de São Paulo, espírita. E aí ele procurou e falou, eu vou fazer um filme. Me ajuda? Eu falei, cara, eu não manjo nada de cinema. Isso tem uns 25 anos. Aí veio o desafio. É. Qual o maior pra você, assim, ter feito o cinema? Era encarar tudo aquilo que você não tinha feito ainda? Olha, o cinema, velho, ele é muito diferente do teatro, né? Ele é muito diferente. Porque, assim, tem uma história que se diz, né? Teatro é a arte do ator. Uhum. Cinema é a arte do diretor.
Por quê? No teatro, você prepara elenco. Ensaia, 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 ensaia. Amigo, bateu o terceiro sinal, começou a peça, abriu as cortinas, você não tem mais como interferir. O que o ator fizer, tá feito. E é mais legal, né? Não é mais emocionante? Olha, você fica sempre nervoso, não importa. É a mesma coisa que a gente fazer aqui um podcast ao vivo, que nem tá sendo, Aham. ou fazer gravado, editado, né? Exatamente. Você vai errar 2 vezes e fala, não ficou bom, vamos Não, voltar. corta, vamos volta, voltar. exatamente. Aí volta 10 vezes e, na verdade, aí depois não fica bom, porque não foi natural, né? Eu acho que o teatro tem essa coisa de naturalidade. Tem. O cinema... Então, aí que tá, né? Então, no cinema começou lá o espetáculo. Amigo, você tem que confiar no seu elenco. Boa sorte. O cinema, você acabou de filmar a última cena lá, bababá, acabou? Não. Aí que começa a brincadeira. Aí você vai pra edição. Muitas vezes na edição você consegue salvar uma fala do ator que foi péssima, foi horrível. Ou o contrário, você pode desgraçar a vida de um ator que, né, que foi super bem e dependendo da edição que você fizer, você mata o cara. Que é o caso da vírgula que você falou, né? Que é o caso da vírgula. Que é o caso da vírgula. Dependendo de como você fizer essa edição. E aí não é só edição, é edição, é iluminação, o áudio que você tem que tratar também. Enfim, tem uma porrada de coisa que você faz na pós-produção de um filme que vai dar uma outra cara para aquilo que foi filmado às vezes. Então, tem muito jogo no cinema. No teatro não tem. No teatro é no peito e no gogó. O teatro tem mais espaço pra você não ser um cara profissional e ter mais aventureiro ou não? É tão sério quanto um cinema, por exemplo, que tem que ter um monte de cara técnico. Olha, se você for realmente fazer teatro de verdade, não dá. Não dá. Você não encara um público se você não estiver preparado. Se você não tiver talento. Não dá para encarar.